Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Não repare que eu estou já de pijama, está de noite, né? Então, gente, eu vim contar a segunda parte da minha história e consertar um pequeno erro que eu cometi no outro vídeo. Porque o que aconteceu? Eu falei no outro vídeo que quem orou pelo meu pai foi o pastor Ronaldo da Igreja da Fé. Aí minha mãe foi me lembrar, gente. Não foi o pastor Ronaldo. Quem orou pelo meu pai na época foi o pastor Apolinário, José Apolinário, que foi meu primeiro pastor aqui de Biá. Eu tenho um carinho muito grande por essa família. Pastor Apolinário, a esposa Ivanilde, a Suzana, o Oséias, a Miriam. Gente, eu amo essa família, ó. Um beijo muito especial pra vocês, viu, família? Que Deus continue abençoando a vida de vocês aí. Tenho muita saudade. Em breve, quem sabe, a gente se vê, né? Apesar que tá agora com essa pandemia tão difícil, mas eu tenho muita vontade de revê-los, tá bom? Beijo, família! Então, gente, continuando a minha história aqui. Aí, com 15 anos, gente, eu comecei a namorar com o Luciano. Eu, assim, falar assim, você já conhecia o Luciano? Já conhecia, gente. Eu conheci o Luciano desde criança, que a gente se conhece. Mas nunca que eu imaginei que eu ia casar com o Luciano. E nem, eu acho que nem ele também nunca imaginou que ia casar comigo, né? Porque a gente, aí eu fui pra igreja, eu conheci ele na igreja. Então a gente se conheceu quando criança. Mas, igual eu tô falando pra vocês, nunca imaginei que a gente um dia pudesse namorar, porque eu nunca tive interesse por ele e acho que nem ele por mim também. Mas aí o que aconteceu? Aí, nessa época de... Oi. Você falou do GTA, eu nunca tive interesse por ele, nem ele de mim. Eles acham, uai, como é que vocês é casado, vocês não têm interesse um pro outro? Não, gente, é porque o Isaac tá aqui querendo me consertar, que a minha criança tá aqui do lado. É porque não tinha interesse de ambas partes na época, né? E deixa eu contar uma coisa pra vocês, o que aconteceu? Aí, desse período, quando eu fiz 10 anos de idade, a gente já tinha convertido. Meu pai foi transferido pra Bambuí. Ele foi chefiar a estação lá. Lá em Bambuí, eu morei 5 anos em Bambuí, gente. A minha adolescência foi ali em Bambuí. E aí, com 15 anos, meu pai aposentou. Quando eu completei 15 anos, meu pai aposentou. E a gente retornou pra Ibiá. Porque tinha minha família aqui, não tinha assim motivo mais a gente ficar lá em Bambuí. Mas assim, eu amo, gente, conheço muita gente lá de Bambuí, meus amigos, a Nádia, a Nalva, assim, a Alice, eu tenho muitos amigos ali, a Silviane, são amigos assim que ficou guardado no coração. Aí o que aconteceu? Voltei para Ibiá, e aqui Ibiá, como eu já falei, eu já conheci o Luciano, a gente começou a namorar. A gente começou a namorar e foi assim, gente, uma coisa mais boba, porque a gente foi fazer uma viagem da igreja de caravana, foi em Carmo do Paranaíba. E lá, gente, a minha irmã fez uma brincadeira e na brincadeira acabou que nós começamos a namorar lá em Carmo do Paranaíba. Aí a gente namorou 2 meses e terminamos. Aí nós terminou e ficamos mais ou menos 1 ano e meio terminados, né? Aí terminou mesmo, gente. Ele foi seguir a vida dele, eu vim seguir a minha vida. E aí ele namorou outras, né? E quando eu tava com 16 anos e meio para 17 anos, a gente voltou, gente. O mais interessante, sabe onde que a gente voltou? A gente voltou em Carmo do Paranaíba, gente, de novo. E quem que fez de novo foi a minha irmã. A gente voltou lá em Carmo, Paranaíba. A gente já voltou, começou a namorar, logo já me pediu pra casar. A gente passou 1 ano, a gente noivou, casou. Aí o que que acontece? Eu casei com 18, né? Com 18 anos. Gente, aí veio o começo do casamento. Jesus amado, Jesus toma conta, gente. Não foi fácil, não foi fácil. Nós casamos desempregados, a gente estava estudando ainda, terminando o 2º grau. O Luciano não estava empregado, gente, isso é loucura, não façam isso, sabe? Tá bom? E na lua de mel, gente, eu morrendo de vergonha. Nós foi pra Uberlândia procurar emprego e nós ficamos hospedados na casa da tia dele. Gente, eu nem tinha intimidade, assim, com a família dele ainda, assim.
Com o meu sogro, com a minha sogra, a gente tava, mas assim, mas com a tia dele nunca que tinha intimidade. E o que que aconteceu, gente? Lá nós ficou procurando emprego. Gente, eu abri a boca pra chorar, porque eu não queria ficar lá em Uberlândia. Eu ficava pensando na minha mãe aqui, no meu pai, e eu chorando. Eu falava, Jesus, eu não quero ficar aqui. E aí, o que que aconteceu? Eu entrei pra dentro do quarto, gente, eu orei, mas eu fiz uma oração tão sincera pra Deus, e eu chorei tanto, falei, Senhor, eu não quero ficar longe do meu pai, mas da minha mãe. Gente, olha pra vocês, eu tava casada, mas o umbigo, cordão umbilical não tinha cortado ainda. E aí, o que aconteceu, gente? Quando foi, isso foi de manhã, quando foi por volta de 2 horas da tarde, uma ex-patroa minha me ligou perguntando se eu não queria o meu emprego aqui de volta. Eu falei, Jesus, é uma resposta. Falei, Luciano, eu vou voltar a trabalhar lá. A gente volta pro IBA e você vai procurar serviço lá. A primeira porta Deus já abriu lá e a gente retornou pro IBA. Gente, a casa que a gente morou aqui, a primeira casa, porque a gente tinha comprado o lote, estava construindo, mas não estava pronta a nossa casa, que não é essa aqui, é uma outra casa. A casa que eu morei de aluguel, gente, chovia mais dentro da casa do que fora. Pra vocês terem uma ideia, quando começava a chover, e nós casou em setembro, e começou a chover muito, 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 muito. Gente, nós tínhamos que tirava o colchão da nossa cama e procurava um lugar na casa onde que não tinha goteira para nós dormir. Gente, foi essa a situação. Mas eu tenho muita saudade da casa. Porque assim, os primeiros dias de casamento eu tava toda empolgada com a minha casinha. Gente, a casa, ela era abaixo do nível da rua. Se viesse enxurrada, levava nós. Gente, mas a casa era terrível, terrível mesmo. E o banheiro era do lado de fora, gente, ainda da casa. Era uma situação, porque eu não ia de madrugada no banheiro sozinha. Às vezes eu tinha que acordar o Luciano pra ele me levar no banheiro. E aí o que que aconteceu, gente? Você está rindo, mas a história é feia. Aí a gente voltou pro IBA. Logo o Luciano conseguiu um emprego na portaria da Nestlé. Lá ele ficou 4 anos para 5 anos trabalhando lá, depois que ele passou para dentro da Nestlé. E aí, gente, veio a parte de convivência. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Porque como eu falei pra vocês, eu vim de uma família muito grande. E a minha família, gente, foi criada assim, muito... Ah, gente, não foi criada Danoninho. O Luciano já foi criado muito Danoninho, sabe? Nutella. E o que que acontece, gente? A minha família, nós bebia no copo um do outro, um acabava de almoçar, ia lá e colocava comida. Eles não tinham isso. Gente, na hora do almoço na casa da família dele, era aquele silêncio total. Eu ficava perdida, porque eu queria conversar, às vezes ali, que era um momento. Na minha casa não, era um conversando lá do outro lado conversando. Raquel, pega isso pra mim. Então era assim na minha casa. E eu sempre falei muito alto, eu dei risada muito alta e eu sempre conversei com todo mundo, gente. Com todo mundo, tanto faz mulher como homem. Eu sempre tratei muito bem. Aí no começo do relacionamento já começou as intrigas por causa disso, ele não aceitar. Ele queria me mudar, eu acho que ele pensou assim, eu vou casar, eu vou mudar a Raquel, né? Ele queria que eu falasse baixinho, ele queria que eu risse baixinho, sabe? Na hora da comida ficasse caladinha. Gente, e eu assim, vou falar pra vocês, bem que eu queria ser chique, assim, sabe? Aquelas mulheres que falam baixinho, aquela coisa assim delicada, ri assim. Mas eu não dei conta, gente, não dei conta, eu pelejei, eu sofri muito nessa época, porque eu comecei a não ser eu pra tentar agradar ele, mas não deu muito certo. E o que que aconteceu, gente? A gente começou as brigas por causa disso, porque ele não aceitava o meu jeito de ser. E eu sempre, assim, conversei muito com homem, com mulher, porque eu trabalhava. E ele sempre falava, Raquel, você não pode conversar com homem igual você conversa com mulher. E assim, eu não levava na maldade. Gente, eu era muito, muito boba. Eu era boba até pegar na bosta. Me desculpa a expressão. Mas eu era muito bobinha. E eu não levava na maldade, às vezes, as coisas, assim. Eu conversava com um homem, igual eu conversava com a mulher, e eu achava que ele estava me tratando por educação, porque eu estava sendo educada. E às vezes não era essa a intenção deles, né? Mas então aí começou as intrigas por causa disso, gente. E a gente brigava muito. A nossa convivência no começo foi muito difícil.
por causa disso, ele não aceitava. Ele não aceitava do meu jeito de rir, ele não me aceitava. E aquilo eu comecei a ficar assim muito triste, e nós só brigando por causa dessa questão. E os 2 primeiros anos foi muito difícil nessa questão. E eu chorava muito, 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 muito. Até que um dia eu falei, Jesus, eu vou ter que começar a orar, ou senão meu casamento vai acabar. E o que acontece, gente? Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, ou o Senhor me muda, ou muda ele. Mas nós dois, do jeito que tá, não tem como ficar. Gente, Jesus mudou ele, porque eu não mudei. Eu continuei. Gente, acabou que sabe o que aconteceu? A família dele hoje, tudo conversa alto. Na hora do almoço, todo mundo conversa. Porque a Miriam também casou com um homem que não tinha nada a ver com isso. Os filhos dela também conversam tudo alto. Então, assim, acabou, gente, que a família deles acabou puxando pro meu lado, sabe? Eu acho que eu dei uma... Gente, eu não é falar, não, só grito, mas eu dei uma consertada nisso aí, né? Porque era uma tristeza, gente, isso. E aí, o que aconteceu? Aí a gente pagava aluguel, eu trabalhando, ele trabalhando, nós ganhava salário mínimo, gente, pelejando para construir casa. E foi essa batalha, gente, essa peleja. Aí, como eu contei pra vocês, eu tive uma gravidez, que eu tive que fazer uma curetagem, depois teve a gravidez do Matheus, que eu perdi o Matheus, que foi uma época muito difícil da nossa vida. Tivemos alguns problemas no nosso casamento também, que afetou muito o nosso casamento, a ponto, assim, de chegar a quase ser um divórcio mesmo. Eu não vou falar tudo, gente, porque senão o tempo fica um vídeo muito grande. Mas a gente... Não vou falar assim que meu casamento foi, nossa, mil maravilhas o tempo inteiro, que não foi. Pensei em divorciar várias vezes, sim, por motivos, às vezes, de convivência e por outros motivos que magoou muito, sabe? E eu tive que orar muito pra Deus tirar isso. Então, assim, aí passou... Você sabe aquelas crises de 7 anos? Eles falam que tem a crise de 7 anos. Eu acredito, gente, porque foi um pedacinho difícil demais. Aí, o Luciano entrou pra dentro da Nestlé. Eu comecei a trabalhar em outro emprego. Aí, o que aconteceu? A gente começou a ganhar um pouquinho a mais. E aí, o que aconteceu? Quando a nossa casa, que estava quase pronta, a gente vendeu ela. Pra vocês terem uma ideia, o valor dela deu pra comprar o lote, que é esse lote aqui, onde que a gente construiu essa casa. Na época o povo falou assim, gente, esse povo é doido, esse cabana, a casa deles, gente, foi. Mas é porque o lugar era melhor, sabe? Então, assim, a gente decidiu vender a casa e começar tudo de novo, gente. Pra vocês terem uma ideia, o dinheiro deu pra comprar só o lote. Só o lote. E a gente começou do zero, tudo de novo. E assim, quando a gente começou aqui a construir, era bem pequenininha, a gente só fez a parte assim de terminar por dentro, nem muro, nem lá de fora, nada, pra gente passar pra dentro pra sair do aluguel, gente, porque aluguel é terrível. E quando eu coloquei, que a gente colocou nossa mudança pra dentro de casa, eu descobri que eu tava grávida do Lemuel. Quando eu descobri que eu tava grávida do Lemuel, eu já tava morando nessa casa aqui. Só que quando eu morei pra cá, gente, eu não tinha varanda, não tinha garagem, era tudo muro aberto. Depois eu quero contar outras experiências que eu tive aqui nessa casa também, que foi experiências assim, que só Jesus na causa, que doeu também pra caramba. Então, gente, foi assim. Nós casamos, foi muito difícil, casamos desempregados, não foi fácil. Eu falo assim, Raquel, você arrepende? Gente, eu não arrependo do casamento. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu arrependo da gente não ter tido uma estrutura financeira pra casar. Porque foi, gente, foi muito sacrificado, sabe? Foi muito, muito sacrificado. Nós estudando, trabalhando, construindo casa. Depois já veio o Lemuel, eu tive que parar meus estudos por causa da gravidez, porque eu queria fazer a faculdade, não teve jeito. Aí o Luciano começou a fazer a faculdade dele também, e aí depois ele teve que parar, porque foi ficando muito difícil financeiramente pra gente, que não é fácil. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão financeiro, preparar financeiramente, porque, gente, o financeiro mexe muito com a estrutura do casamento também, sabe? Eu acho que assim, lógico, a gente lutou muito pra ter o que a gente tem hoje.
Mas não foi fácil, foi muito batalhado. Então, gente, esse foi mais uma parte da minha história. E depois eu quero contar pra vocês como que foi algumas experiências que nós tivemos aqui nessa casa. Eu vou dar uma breve do que aconteceu, gente. A gente foi roubado 3 vezes. 3 vezes. E a gente foi roubado de chegar aqui em casa e não ter nenhuma roupa pra vestir. Essa foi a questão. Esse vai ser pro próximo vídeo que eu vou contar. Porque, assim, eu chorei muito, muito, porque a gente trabalhando, né? E nessa peleja, conseguindo as coisas com muito sacrifício. E acontecem algumas coisas desagradáveis na vida da gente. Então, gente, esse foi mais um vídeo para esse canal. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não deixa de inscrever no canal, de compartilhar, de dar muitos likes, deixar muitos likes aí, gente. E ativar o sininho. Tem gente que tá me perguntando que, igual eu mando o vídeo às vezes e fala assim, Raquel, mas eu vou clicar lá pra inscrever, não dá. É porque, gente, vocês têm que ir lá no YouTube, escrever Raquel Bela Dona, Bela com 2 L's e Dona com um N. E aí vai lá aparecer os meus vídeos e clicar no inscreva-se pra poder inscrever no meu canal, ok? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a nossa noite, nosso dia de amanhã. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, a minha rotina já tá voltando ao normal, tá? Então, assim, já comecei a fazer janta pra deixar pro almoço, só não tô levando os meninos pra escola, mas, assim, já tô trabalhando normal no salão, graças a Deus, né? Apesar que estamos tomando cuidados por causa da pandemia ainda, mas graças a Deus já voltamos a trabalhar normalmente. Então, agora eu tô bem pelejada, gente, tá? Corrido. Então, sim, às vezes vai demorar, às vezes eu postar alguns vídeos porque tá corrido, tá? Beijo, gente. Fica com Deus, que Deus abençoe a nossa noite. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.